Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Mais uma semana, mais uma sexta-feira que o Senhor tem algo poderoso para derramar sobre nós. Amém? Às vezes você ouve eu falar assim, que o Senhor tem algo poderoso, parece até meio redundante, que todas as semanas às vezes eu falo isso, mas eu creio que todas as vezes, todos os dias, o Senhor tem algo novo para ser derramado sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. É com essa expectativa que nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. Eu queria que você fechasse os teus olhos aí na tua casa e começasse a agradecer ao Senhor por essa semana, por tudo aquilo que Ele tem feito. Erga sua adoração a Ele. Nós te agradecemos, Pai, pelo cuidado que você tem tido por nós. Com a melodia ao redor de mim, me envolves com uma canção que me libertará dos meus inimigos, onde todo medo se vai. Eu já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolheste a mim, pelo nome me chamou. Em tua família, então renasci. O teu sangue corre em mim. Eu já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Declare na sua casa: eu já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu já não sou mais escravo do medo, não sou não, eu sou filho de Deus. Eu sei quem tem me guardado, já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
Declare: abriu o mar. Abriu o mar pra que eu pudesse andar. Perfeito amor curou meus medos. Fui resgatado, então eu cantarei. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra que eu pudesse andar. Perfeito amor curou meus medos. Fui resgatado, então cantarei. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Não sou, não. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo, não. Eu sou filho de Deus. Declare isso na sua casa. Não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Nós já não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. Nós sabemos aquele que tem lutado por nós. Nós sabemos aquele que tem nos guardado. Nós sabemos aquele que tem guardado a nossa casa. Nós sabemos aquele que tem guardado a nossa saúde, a vida da nossa família. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Declare na sua casa: já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você pode declarar aí na sua casa: sou. Declare: Senhor, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Coloca paz, Senhor, nos corações nesta noite. Enche, Deus, cada coração de paz, de amor, de esperança. Que cada um dos homens, mulheres, jovens e crianças que estão assistindo essa live agora possam sentir a Tua presença, Pai. Possam saber que eles estão sendo guardados por Ti. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. O Senhor tem algo poderoso para nós agora, através da vida do líder Elisandro. Ele vai estar subindo aqui para nós orarmos por ele, amém? Aleluia, glória a Deus. Eleva a tua expectativa, amém? Profeticamente, eu queria que na sua casa você estendesse as mãos para cá, para nós orarmos pela vida do Elisandro, amém? Espírito Santo de Deus, graça, poder, autoridade, unção do Senhor sobre a vida do Elisandro, Pai.
que tudo aquilo que o Senhor ministrou ao coração dele possa vir ao nosso coração como uma espada afiada, Pai. Que a Tua palavra possa penetrar em nossos corações, trazendo transformação, vida, cura, Pai. Que da mesma forma que o Senhor falou com Elisandro, o Senhor fale conosco, Senhor, nessa noite. Usa a vida dele, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. A paz do Senhor. Tudo bom? Que bom, mais uma vez, é um privilégio de estar aqui, para estar compartilhando mais uma palavra com vocês, né? E eu queria estar orando agora com vocês, aproveitando que vocês já estão de pé, que vocês possam dar as mãos aí, a família, que vocês possam receber aí do amor de Deus, a graça, no nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, é com muita alegria, Deus, que eu estou aqui hoje, Deus, sendo usado pelo Senhor, pedindo, Deus, que o Senhor venha com Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia sobre a minha vida. Derrama o óleo santo sobre mim, Deus, que nada venha sobre mim, se não for da Tua vontade, Deus. Também eu peço para que o Senhor vá de encontro às pessoas que estão assistindo agora, Deus, essa live, para que elas possam ser usadas, Deus, ser capacitadas. Espírito Santo de Deus, sonda cada coração, de cada lar, de cada família, Deus, e que eles possam ter paz, que eles possam acreditar que o Senhor é fiel para com eles, ó Deus, e que tudo o Senhor proverá, porque o Senhor, Deus, é um Deus de justiça, é um Deus de promessa. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos, amém e amém. Amém, igreja. Essa semana Deus estava usando a minha vida, e aí tem coisas que acontecem nas nossas vidas que é para o nosso bem. E aí Ele me levou aos sonhos. Você um dia já sonhou, você já colocou os seus projetos diante de Deus, mas você já deixou que Deus colocasse os projetos deles, os sonhos dele na sua vida, e você trocou os seus sonhos pelos sonhos de Deus? É nessa noite que eu quero compartilhar com você uma palavra onde que o tema eu trago, que diz que na tormenta Deus proverá. E eu quero compartilhar com vocês o livro de Gênesis, no capítulo 37, do 3 ao 36. Eu vou esperar os irmãos abrirem o livro. Gênesis é o primeiro capítulo, amém? Ou é o primeiro livro? Amém. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-se e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreceu ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos e no meio dos campos, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos se rodeavam e se inclinavam no meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por que isso? Tanto mais o aborreceram, porque seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua
e as 11 estrelas se inclinavam sobre mim. E contando-se ao seu pai, os seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que sonhaste? Porventura, veremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinarmos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Depois disse Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém, e achou um varão, porque ele dava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles se apacentam? E disse aquele varão: foram-se daqui para ouvir, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-lhes em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois agora, e matamo-lo, e lançamo-lo numa dessas covas, e dissemos: uma besta fera o comeu, e veremos que será o dos seus sonhos. E ouvindo-o Rúben, livrou das suas mãos, e disse: não lhe temerei a vida. Também lhe disse Rúben: não damirei sangues, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para tomá-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha a Gileade, e os seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e aí levaram isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos da sua morte? Vinde, vendemo-lo, e estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tomando, pois, Rubens a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou os seus vestidos, e tornou os seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica com o sangue. E enviaram a túnica de várias cores, e fizeram-na ao seu pai, e disseram: temos achado esta túnica,
conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou seus vestidos e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer o meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os medianitas venderam José no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Até aí. Amém? Deus, ele dá uma promessa a José quando ele completou seus 17 anos. E ele já tinha uma promessa, mas isso não o livrou das crises. As crises, eles não endureceram o coração de José e não afastaram de Deus. Elas contribuem para moldar o caráter do jovem e prepará-la para o palácio de Faraó. E essa mensagem é para todos nós, jovens, maduros, casados ou não, de que Deus nos livrará das tormentas. Se você está enfrentando alguma crise, assim como José, não desanime. Porque muitas vezes a gente começa a questionar Deus e começamos a perguntar: por que é tão difícil demonstrar fidelidade em situações extremas de dificuldade? Mas você concorda que Deus, ele faz o bem, mesmo por meio das tragédias e sofrimentos? Quero falar que sobre as tempestades, tormentas que José passou, desde a sua juventude até a sua honra ser concretizada por causa dos sonhos que Deus colocou na vida dele. José, ele tinha os seus 17 anos e ele apacentava as ovelhas junto com seus irmãos. E Deus, ele já colocou os sonhos na vida dele. E ele quis compartilhar esses sonhos com a sua simplicidade com os seus irmãos. E ele chegando a contar para os seus irmãos os sonhos, onde que os molhos eles estavam em volta do molho dele e ele se crescia. E os molhos que estavam em volta se curvavam perante a ele. Isso fez com que os irmãos de José sentissem ódio. Você já tem um sonho e compartilhou com alguém? Ainda que existem pessoas próximas a você que vão odiar os seus sonhos, saiba que Deus está guardando a sua vida e nada vai te atingir em nome de Jesus. E outra vez, José ele começa a sonhar, e dessa vez ele compartilha com os irmãos e com os seus pais, dizendo que no seu sonho, o sol, a lua e as 11 estrelas, elas se curvavam perante a uma estrela, que era a dele, que a estrela ficava no centro, e o sol e a lua, e as estrelas se curvavam perante a ele. E isso acaba gerando ciúmes e a inveja dos irmãos dele. E ele também é repreendido pelo seu pai. E saiba que você já teve um sonho igual a José. E os ciúmes, ele é uma inveja. E ele traz um pecado muito grave na vida das pessoas. A pessoa com ciúmes,
ela vê o que não existe, aumenta o que existe e procura o que não quer achar. Os ciúmes é o desejo ilícito de ocupar o lugar do outro. Na tormenta, ainda que os seus sonhos são interrompidos pelos ciúmes, invejas de pessoas que tentam paralisar o que Deus tem para você, saiba que não é o fim. O que Deus colocou em sua vida é certo e não vai ter fim enquanto não se cumprir em sua vida. Amém? Na tempestade das nossas vidas, vão surgir situações que parecem não acabar. Tsunamis, furacões vão passar em nossas vidas. E o inimigo, ele não descansa, nenhum momento sequer em querer destruir os nossos sonhos. Ele vai querer nos jogar em um buraco. Ele vai querer mentir ao nosso respeito, dizendo que os nossos sonhos, eles já estão mortos. Não dê ouvidos à voz do inimigo e às coisas ou pessoas que ele usa para querer impedir de continuar com os seus sonhos. Saiba que Deus está à frente. Mas não para por aí. O José, ele foi lançado no buraco. E aí, ele leva uma comida para os seus irmãos eles se alimentam, se programam em matar José, por causa do ódio, por causa da inveja, por causa dos ciúmes, faz com que eles tramem a morte do seu irmão mais novo. Só que Deus, ele acaba usando pessoas, e Rubens, ele foi usado por Deus, mesmo com seu sentimento de ódio, o seu sentimento de ciúmes, fez com que ele tomasse uma decisão de não continuar um assassinato, de não cometer um assassinato. Mas aí ele tem uma outra direção do Senhor. Ele pede para que os irmãos não matem a José, mas que ele possa ser vendido aos ismaelitas que estavam passando ali naquele momento. E não só isso, eles precisavam de levar uma prova para o seu pai, de que o menino, ele não estava mais entre eles. De que forma? Eles mataram o cabrito, pegaram o sangue e lançaram o sangue sobre a túnica de José. Enfim, José, ele foi vendido aos ismaelitas e ele vai para uma terra totalmente diferente, e ele foi como um escravo. Satanás, ele quer nos escravizar, fazendo com que nós esqueçamos dos sonhos de Deus. José enfrentou lutas, adversidades, e a partir daí, ele passa longos anos sendo jogado de um lado para o outro, ao sabor das fortes rajadas de ventos contrários. Chegou ao Egito como um escravo, depois é revendido como um objeto descartável que passa de mão em mão. Escravidão faz você e eu sempre estar ocupado em servir à vontade do inimigo. Assim como José, escravidão não é lugar de sonhar, mas Deus nos dá a oportunidade de nos colocar em lugares de honra. E quando José foi vendido a Potifar, ele começa a fazer os serviços na casa dele,
E ele começa a ter confiança do capitão, do faraó. E ali, ele passa por uma outra situação, ele passa por uma outra luta, que vem a parte da sedução. Onde que a mulher de Potifar, ela olha para aquele garoto que já tinha mais de 17 anos, um menino bonito e cheio de vigor, e ela começa a seduzir a José. E ela começa a usar as suas seduções para se deitar com aquele menino. Havia uma constância na insistência da mulher de Potifar. Vendo que José não cederia, a esposa de Potifar começa a agarrar. José não deixa ser dominado, pelo contrário, ele larga a túnica na mão da mulher e foge, preferindo a prisão do que desonrar o seu Senhor e a Deus. O pecado, ele bate a porta. Na tormenta, o pecado pode ser uma tentativa de paralisar a minha e a sua fé. Mas em nome de Jesus, essa maldição vai cair por terra. Em Gênesis 39, 9, José está disposto a enfrentar o pecado até a morte. E ele mesmo disse: como eu poderia pecar contra Deus? Deus, saiba de uma coisa, Deus, ele é generoso. Ele não esquece dos seus, mesmo nos dias das tempestades. E aí José, por causa dessa atitude de fugir da esposa de Faraó, ou da esposa de Potifar, perdão, ela começa a colocar ele numa situação embaraçada, porque o capitão começa a acreditar na sua esposa, porque onde já se viu um rapaz estrangeiro é colocado dentro da casa de Potifar, e aí vê uma situação onde que só está a sua esposa e um rapaz, e lógico, ele vai dar crédito à sua esposa. E por causa dessa atitude de Potifar acreditar em sua esposa, ele lança José na prisão. E lá está mais duas pessoas que têm sonhos e não conseguem realizar os seus sonhos. Mas José, ele se dispõe e está ajudando com os sonhos de dois personagens. Um é o copeiro Mor e o outro é o padeiro Mor. Mas para um, o sonho é a restauração, e para outro, a destruição por desonrar o seu Senhor. E as duas interpretações, os dois sonhos que José interpretou, tanto do copeiro Mor e do padeiro Mor, foram realizados. Mas José ainda continua na prisão e esquecido. Talvez você pudesse pensar que tenha perdido os melhores anos da sua vida, que a sua juventude tenha ido embora. Não é simples quando temos que lidar com o sofrimento, e sobretudo quando temos que lidar com a demora de Deus. E começamos a perguntar: onde está Deus? Por que Deus não age? Por que Ele não responde? Por que não reverte a situação que me aflige? Por que não nos livra do poço escuro em que nós nos encontramos? Saiba de uma coisa: Deus não está longe, Ele não é apático, e nem faz indiferença à nossa dor.
Ele vê, ouve e intervém nas nossas vidas. Ele sabe o quanto está acontecendo. Ele não dorme e nem mesmo cochila. Seus olhos estão atentos à sua vida. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Ele cavalga nas alturas para a nossa ajuda. Ele luta as nossas batalhas. Ele defende a nossa causa. Ele adestra os nossos braços para a luta. Ele apruma os nossos joelhos que estão mancando. Ele nos carrega nos braços fortes, onipotentes. Quando cruzamos os rios da tormenta, enfrentamos as fornalhas acesas, Ele caminha conosco para nos livrar. O fogo das provas queima apenas as amarras que nos prende, mas nenhum fio de cabelo da nossa cabeça pode ser tostado sem que Ele permita. Amém? Mas aí, Deus coloca ele em mais em uma situação. O faraó, ele também tem um sonho, e isso daí tem tirado os seus dias de sono. E aí José, ele é lembrado. Então ele vai até Faraó, e aí interpreta os sonhos de Faraó, e fala que exatamente o que Faraó precisa fazer para que aquele sonho se torne realidade. Então Faraó começa a investir, onde que os 7 dias, os 7 anos de vacas magras, é a fome que vai assolar aquele país e os países que estão ao redor do Egito. E os 7 anos de vaca gorda seriam os anos de abastança, onde que eles precisariam recolher todos os seus alimentos e guardar para que os 7 anos difíceis, complicados, se cumprissem. E aí Faraó começa a ter que tomar uma decisão na vida dele. Coloca um homem estrangeiro num lugar, numa posição de honra, onde que ele sai de escravo para governador. E ele não está abaixo de Potifar, ele está acima. E acima dele está Faraó. Saiba de uma coisa: Deus, Ele está te tirando de uma tormenta para te colocar não debaixo de Potifar, mas acima dele. Ele está te colocando num lugar de honra. E acima de você está Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Creia nisso. A tormenta da sua vida vai passar. Esse vento forte não vai lhe derrubar. O inimigo vai tentar te fazer parar, mas saiba que Deus não vai deixar você. Deus está no controle da situação. E não se preocupe, não desanime, jamais. Estenda com fé as suas mãos agora e tome posse da sua vitória, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque na tormenta, Deus proverá. Irmãos, essa é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Que vocês possam, nesse final de semana, colocar isso em prática. Se Deus colocou um sonho na sua vida, creia que vai acontecer. Não desanime, não deixe que o inimigo roube aquilo que Deus colocou na sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero dizer, Deus,
que o Senhor é fiel para nossas vidas. Obrigado por mais uma palavra que o Senhor nos deu. Que nós possamos, ó Deus, ter um entendimento que o Senhor é um Deus que realiza sonhos, é um Deus de promessa. Que o Senhor vai em cada casa agora, Deus, colocar fé, gera fé na vida de cada um, Deus, no nome de Jesus. E que eles possam entender, Pai, que na tormenta o Senhor provê. Que o Senhor abençoe a cada um, Deus, e nessa noite, que eles possam ter uma noite de descanso, um final de semana abençoado, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.